Você sente que não se encaixa neste mundo desde a infância, enquanto todos ao seu redor pareciam navegar com facilidade pelas águas da vida material. Você sempre carregou essa sensação persistente de estar deslocado, como se viesse de um lugar distante, como se carregasse memórias adormecidas, lembranças que espreitam nas sombras da sua mente. E as pessoas percebem isso. Dizem que você é velho demais para a sua idade, que pensa demais, que deveria relaxar, ser mais leve, mais despreocupado, mais normal, mas você simplesmente não consegue, porque algo profundo ressoa dentro de você, algo ancestral, algo que transcende a explicação rasa de personalidade ou temperamento. Rudolf Steiner chamou isso de maturidade da alma e revelou sinais precisos, marcadores espirituais inequívocos que apenas as almas ancestrais manifestam. Este não é um teste de personalidade, não é um jogo de autoajuda. É uma análise antroposófica baseada na sabedoria ancestral, que vai te ajudar a entender o ciclo evolutivo da sua alma. Quantas jornadas ela já percorreu? E qual é o seu propósito nesta vida? Pegue papel e caneta. Anote quantos destes 9 sinais você reconhece em si mesmo, porque ao final, você vai finalmente entender por que sempre se sentiu diferente e qual o próximo passo a dar. Sinal 1. Você enxerga através das fachadas. Uma pessoa entra na sala, sorrindo, saudando a todos calorosamente, afirmando que está tudo bem, que a vida é maravilhosa, e você sabe que é mentira instantaneamente, sem precisar analisar a situação, sem necessitar de evidências concretas. Você simplesmente enxerga através da máscara. Não é intuição comum, não é empatia superficial. É a percepção direta do campo energético da outra pessoa. E as almas ancestrais desenvolvem essa habilidade através de inúmeras vidas. Steiner explicou em A Ciência Oculta: a cada nova encarnação, seu campo energético retém impressões das experiências passadas, como um músculo que se fortalece com o uso constante. Sua capacidade de ler a aura vital se aprimora, enquanto almas jovens acreditam nas palavras e confiam nas aparências. Você lê as camadas invisíveis, o que se esconde por trás do sorriso forçado, a dor silenciada sob a máscara do sucesso, o medo camuflado de arrogância. Isso, inevitavelmente, causa problemas, porque você não consegue fingir que não vê. Quando alguém mente, você sente um desconforto quase físico, como se seu campo energético rejeitasse a frequência da falsidade. E as pessoas percebem que você as desmascara. Por isso, muitas vezes te evitam. Por isso, se sentem desconfortáveis perto de você. Não porque você as julgue, mas porque sua mera presença funciona como um espelho, refletindo aquilo que elas tanto se esforçam para esconder de si mesmas. Anote um ponto se você se identifica com este sinal. Sinal 2. Você sente um profundo cansaço da alma. Não é um simples cansaço físico. Não é depressão diagnosticada. É uma exaustão que emana de dentro, de um lugar que os médicos não conseguem alcançar e que os remédios não conseguem curar. Você acorda já esgotado, como se tivesse trabalhado incessantemente durante a noite. E, em certo sentido, você trabalhou, porque as almas ancestrais não descansam completamente durante o sono. Steiner revelou isso em Teosofia. Durante o sono, o corpo físico e o corpo etérico permanecem no leito, mas o corpo astral e o eu superior se desprendem e viajam para outros planos de existência, para receber orientação, para trabalhar em missões espirituais, para ajustar o karma. Almas jovens simplesmente dormem e descansam. Simples assim. Mas você desperta com fragmentos de memórias, de ter participado de encontros,
de ter interagido com seres que não consegue identificar, de ter resolvido problemas que não pertencem a este reino, e isso se acumula, vida após vida. Você carrega o peso kármico de múltiplas existências, memórias etéricas que sua mente consciente não registra, mas que seu campo energético sente. Por isso, você observa as pessoas que vivem vidas aparentemente superficiais com um certo anseio. Elas parecem tão despreocupadas, tão leves, enquanto você suporta um fardo invisível que ninguém mais consegue ver, mas que te esgota profundamente. E quando você tenta expressar essa sensação, as pessoas sugerem que você precisa dormir mais, praticar exercícios, suplementar com vitaminas, como se a raiz do problema fosse puramente física. Mas não é. É espiritual. É kármico. É o desgaste de uma alma que já caminhou por muitas sendas. Anote um ponto se este sinal ressoa em você. Sinal 3. Você possui recordações que não se encaixam nesta vida por vezes. Uma sensação peculiar te invade. Você está em um lugar que nunca visitou antes, mas sente uma familiaridade profunda. Não é um déjà vu passageiro, é um reconhecimento visceral. Ou então você conhece alguém pela primeira vez e sente que já se encontraram antes. Não de uma maneira romântica ou mística, mas como um fato, como uma certeza inabalável, como se estivessem retomando uma conversa interrompida há éons. Steiner chamou isso de recordação ancestral, detalhada em karma. A memória não reside unicamente no cérebro físico. Ela se imprime no corpo etérico, e esse corpo etérico transcende as encarnações. Sua mente atual pode não reter lembranças de vidas passadas, mas seu corpo etérico as armazena, e, ocasionalmente, quando você relaxa as defesas da consciência, essas impressões emergem, uma paisagem que você nunca contemplou fisicamente, mas que reconhece emocionalmente, um período histórico que te fascina sem explicação lógica, uma cultura distante que te atrai como se fosse seu lar verdadeiro. Almas jovens permanecem aprisionadas no presente. Suas referências se limitam a esta vida, a esta família, a esta cultura. Mas você carrega um vasto arquivo interno de experiências que transcendem este corpo, esta época, este lugar. E as pessoas te consideram fantasioso, com uma imaginação excessivamente fértil, que deveria se concentrar no presente. Mas você não está inventando nada, você está simplesmente se lembrando. Fragmentos etéricos de quem você já foi, dos lugares onde já esteve. Adicione mais um ponto se você vivencia isso. Sinal 4. Você rejeita a autoridade vazia desde a infância. Você sempre questionou. Não por rebeldia gratuita, mas porque sua alma anseia por uma compreensão genuína, explicações profundas, a verdade nua e crua. Quando te diziam, faça assim porque sempre foi assim, algo dentro de você se revoltava, porque você já testemunhou sistemas ascenderem e ruírem, já viu autoridades aparentemente eternas se desintegrarem em pó. Sua alma sabe. Mesmo que sua mente consciente não se recorde, Steiner ensinou em Filosofia da Liberdade, almas ancestrais desenvolvem autonomia do ser. Elas não seguem cegamente, não abraçam dogmas sem questionar, porque já viveram o suficiente para saber que a verdade não necessita de coerção. Você reverencia a sabedoria, você se inclina diante de quem realmente conhece, mas não aceita autoridade baseada apenas em posição, em título, em tradição vazia. E isso te causou problemas. Na escola, professores te achavam metido. No trabalho, chefes te viam como uma ameaça. Na igreja, te chamavam de herege. Mas não é petulância.
É discernimento espiritual acumulado. Sua alma já viveu experiências o suficiente em ciclos evolutivos diversos para reconhecer quando alguém fala com autoridade real, conectada ao eu superior, e quando alguém apenas repete frases decoradas, sem vivência. Você busca mestres de verdade, não influenciadores da moda. Busca ensinamentos que tocam sua alma, não doutrinas que exigem fé cega. E quando encontra a verdade autêntica, você a reconhece instantaneamente. Não porque alguém te convenceu, mas porque sua alma ancestral simplesmente sabe. Marque mais um ponto se você se identifica com isso. Sinal 5. Você prefere a paz da solidão ao vazio de companhias superficiais. As pessoas dizem que você é esquisito, que vive no seu mundo, que precisa sair mais, fazer amigos, socializar. Mas elas não entendem. Não é que você não gosta de gente, é que você não tolera o raso. Conversas banais sugam sua energia, de forma literal, física, espiritual. Rudolf Steiner explicou isso claramente. Interações sociais geram trocas no campo energético. Quando você conversa com alguém, suas auras vitais se tocam, se interligam, e se a outra pessoa vibra numa frequência muito baixa, você sente como se estivesse sendo esgotado. Almas ancestrais têm o campo energético mais sutil, mais sensível, como um instrumento musical de alta precisão, e quando entram em contato com frequências grosseiras, o desconforto é absurdo. Então você escolhe a solitude, não por timidez, não por medo do julgamento, mas por proteção espiritual, porque você aprendeu, através de incontáveis vidas, que preservar sua energia é mais importante do que agradar às expectativas alheias. Você não precisa de milhares de amigos. Você precisa de laços genuínos, profundos, raros, e prefere a própria companhia do que desperdiçar força vital em interações que não te acrescentam nada. Quando você está sozinho, você se revigora, seu campo energético se reequilibra, seu eu superior consegue se comunicar sem a poluição do ruído mental que as outras pessoas emanam. E as pessoas pensam que você é estranho, que tem algum problema, que deveria ser mais normal. Mas você sabe, a solidão consciente é escudo, é sabedoria, é a escolha de um espírito vivido que aprendeu o valor do silêncio. Some mais um ponto se a sua vida é assim. Tassun City. Sinal 6. Você sente que nasceu com uma missão a cumprir. Não é síndrome de salvador da pátria. Não é orgulho espiritual. É uma convicção profunda, serena, persistente, que você carrega desde sempre. Você está aqui por um propósito, algo específico que precisa realizar, ou aprender, ou transmitir. E enquanto não descobre exatamente o que é, você sente uma inquietação constante. Rudolf Steiner ensinou sobre a missão das almas individuais. Cada espírito escolhe suas encarnações com base em um objetivo kármico. Almas jovens encarnam quase que por instinto, movidas por desejos imediatos. Mas almas ancestrais fazem escolhas conscientes. Antes de vir para este mundo, você estava em esferas superiores, observando a Terra, avaliando o momento histórico, as condições, e decidiu: este é o momento certo. Esta é a família que me dará as ferramentas necessárias, mesmo que sejam ferramentas de dor e aprendizado. E agora, vivendo esta vida, você sente o eco dessa decisão, como um sussurro constante da sua alma, dizendo: você não está aqui por acaso. Você veio para fazer algo. Pode ser algo grandioso, notório, transformador.
ou pode ser algo singelo, íntimo, mas essencial. Você não sabe precisamente o que, mas sente. Como uma bússola interna que aponta para um lugar que você ainda não alcançou. E essa intuição te impede de se conformar, de aceitar uma vida trivial, de seguir o roteiro social de nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Porque sua alma sabe que veio para muito mais. As pessoas acham que você se exige demais, que deveria relaxar, curtir a vida. Mas você não consegue, porque sabe, lá no fundo, que enquanto não cumprir sua missão, não terá paz verdadeira. Adicione mais um ponto se você se sente assim. Pausa para a contagem intermediária. Pare por um instante. Some quantos pontos você tem até agora, de 0 a 6. Se você marcou 4 ou mais, não há dúvidas. Você é uma alma ancestral. E os próximos 3 sinais vão confirmar isso de forma ainda mais clara. Se você marcou 2 ou 3, você está em transição entre as últimas experiências de um espírito jovem e as primeiras de uma alma experiente. Observe com atenção os próximos sinais. Se você marcou 0 ou 1, 2 possibilidades. Ou você é realmente uma alma jovem. E não há nada de errado nisso. Cada espírito tem seu próprio tempo. Ou você está tão desconectado do seu eu superior que não reconhece seus próprios padrões. E nesse caso, os 3 sinais finais podem ser o seu despertar. Vamos aos últimos 3 marcadores, os mais profundos, os mais raros. Sinal 7. Você enxerga ordem e sentido onde outros veem apenas o caos. As pessoas reclamam que a vida é uma loteria, injusta, sem pé nem cabeça, que coisas terríveis acontecem com pessoas boas sem motivo algum. Mas você vê diferente. Você percebe fios invisíveis interligando acontecimentos. Você reconhece que tudo tem um propósito, inclusive o sofrimento, especialmente o sofrimento. Alguém passa por uma grande provação e você sente compaixão, mas também enxerga a lição kármica, o reajuste necessário, o amadurecimento forçado. Não de forma insensível, mas com clareza. Rudolf Steiner ensinou em O Karma da Mentira que tudo no universo opera sob leis espirituais precisas. Nada é aleatório, nada é injusto quando visto sob a perspectiva de múltiplas vidas. O que parece um castigo imerecido nesta existência pode ser a consequência de uma ação em uma vida anterior. Almas jovens vivem no agora. Para elas, a vida começa no nascimento e termina na morte. Então, tudo o que acontece nesse intervalo tem que fazer sentido ali mesmo. E quando não faz, elas se revoltam. Mas você enxerga o panorama completo. Você entende que está assistindo a um capítulo no meio de um livro extenso e que os eventos deste capítulo só fazem sentido quando se conhece os anteriores e os seguintes. Por isso você não se desespera diante das adversidades como a maioria. Não porque você não sofra, mas porque você sabe, em algum nível profundo, que existe uma ordem, um propósito, uma justiça cósmica atuando. E as pessoas te consideram frio, distante, indiferente. Quando você não entra na vibe de vitimismo delas, quando você não valida a visão de vítima que elas têm de si mesmas, porque você enxerga além, e isso incomoda profundamente quem prefere continuar na escuridão. Mais um ponto se você sente essa conexão. Sinal 8. A dor do mundo ressoa em você. Não é uma tristeza passageira. Não é uma depressão comum. É uma dor cósmica. É como se você absorvesse o sofrimento de toda a humanidade. Você vê notícias de guerras, de destruição, de injustiça e sente isso fisicamente,
como uma facada no peito. Enquanto outros apenas assistem e seguem suas vidas, você precisa de dias para processar tudo aquilo. Rudolf Steiner revelou em A Missão Espiritual do Homem que almas ancestrais possuem o que ele chamou de consciência crística. Elas desenvolvem uma profunda conexão com o campo energético da Terra e sentem as feridas do planeta como se fossem suas próprias feridas. Você simplesmente não consegue ser indiferente, não consegue focar apenas na sua vida individual e ignorar o sofrimento coletivo, porque sua alma já transcendeu o ego pessoal, e isso dói. Porque você observa a humanidade caminhando para um abismo, vê sistemas de destruição sendo aplaudidos, vê pessoas ferindo umas às outras por pura ignorância, e você sente tudo isso. Às vezes você até pensa, seria tão mais fácil ser como os outros, viver na bolha do próprio mundo, não se importar tanto. Mas você simplesmente não consegue, porque sua alma ancestral carrega uma responsabilidade cósmica. Você sabe, de alguma forma, que veio para ajudar, que essa dor que você sente pelo mundo não é fraqueza, mas sim sensibilidade espiritual. É a marca de quem já viveu o suficiente para entender que estamos todos interligados. E quando você tenta expressar isso, dizem que você é intenso demais, que se preocupa demais, que deveria cuidar da própria vida. Mas você não consegue cuidar só da sua vida, porque sua alma não reconhece mais essa separação. Marque mais um ponto se essa dor te acompanha constantemente. Sinal 9. A verdade acima do conforto. Este é o sinal mais raro, o mais profundo. Aquele que define de uma vez por todas as almas ancestrais de todas as outras. Você prefere uma verdade dolorosa a uma mentira confortável, mesmo quando essa verdade destrói tudo aquilo em que você acreditava, mesmo quando ela te deixa sozinho, sem chão, sem certezas. A maioria das pessoas quer ser feliz, quer paz, quer conforto e está disposta a ignorar verdades inconvenientes para manter isso. Mas você não. Você abre mão da felicidade se ela for baseada em uma ilusão. Você sacrifica a paz se ela for baseada na ignorância. Você escolhe o desconforto da verdade em vez do conforto da mentira. Sempre. Rudolf Steiner dedicou sua obra Filosofia da Liberdade inteira a esse princípio. Ele disse: a maior conquista espiritual do ser humano é a capacidade de buscar a verdade, sem medo das consequências. Almas jovens buscam respostas reconfortantes. Querem que lhes digam que está tudo bem, que vão para o céu, que serão felizes. Querem garantias, promessas, mas você prefere a incerteza verdadeira à certeza falsa. Você enfrenta o vazio, o mistério, o não saber, porque sua alma ancestral já aprendeu que a mentira sempre cobra um preço muito maior depois. É por isso que você questionou a religião, mesmo quando te ameaçaram com o inferno. É por isso que você saiu de relacionamentos que todos achavam perfeitos, mas você sabia que eram falsos. É por isso que você abandonou carreiras seguras para seguir chamados que ninguém entendia. As pessoas dizem que você se auto-sabota, que destrói coisas boas, que nunca está satisfeito. Mas não é isso. Você simplesmente não consegue viver em uma mentira, mesmo que a mentira seja bonita. Inconfortável, socialmente aceita. Sua alma exige autenticidade absoluta e paga qualquer preço por isso. Anote o último ponto se isso te representa. Interpretação dos resultados. Agora, some seus pontos e descubra o que sua pontuação revela sobre sua maturidade da alma. 0 a 2 pontos. Espírito jovem em desenvolvimento.
Você está em suas primeiras encarnações humanas, talvez entre a 3ª e a 10ª vida. Não há nada de errado nisso. Todo mundo começa em algum lugar. Sua alma está focada em aprender lições básicas, sobrevivência, relacionamentos, prazeres materiais. E isso é perfeitamente adequado para o seu estágio. Rudolf Steiner ensinou que cada alma tem seu próprio ritmo. Algumas levam centenas de encarnações para despertar. Outras despertam mais rápido. Não há uma corrida, não há pressa cósmica. Se você chegou até aqui, neste vídeo, mesmo sendo um espírito jovem, significa que algo em você está começando a despertar. Uma curiosidade sobre o invisível, um questionamento sobre o que está além do material. Alimente isso. Não force. Apenas observe. Pratique a atenção plena. Meditação simples. Leia textos sobre sabedoria ancestral e deixe sua alma se desenvolver naturalmente. 3 a 5 pontos. Alma em transição. Você está no meio do caminho, entre um espírito jovem e um espírito vivido. Provavelmente entre a 10ª e a 20ª encarnação. Você começa a sentir que há mais do que o mundo material pode oferecer. Mas ainda está preso em muitos padrões terrestres. Você quer despertar, mas também quer conforto, quer a verdade, mas também quer aceitação. Este é o estágio mais difícil, porque você está entre 2 mundos. Não se encaixa mais com quem vive completamente no material, mas ainda não alcançou a clareza de espíritos vividos. Rudolf Steiner chamou isso de limiar. O momento em que a alma está prestes a cruzar de uma consciência terrena para uma consciência espiritual. E o guardião desse limiar te testa. Sua tarefa agora é escolher, de forma consciente e deliberada, se você quer continuar no caminho do despertar, porque a partir daqui fica mais difícil, mais solitário, mais exigente. Se você escolher sim, comece a praticar exercícios antroposóficos básicos, observação do pensamento todas as manhãs, revisão do dia de trás para frente todas as noites, estudo de textos espirituais com disciplina e, principalmente, pare de buscar validação externa. Sua jornada, a partir daqui, é interna, invisível, e as pessoas não vão entender. 6 a 8 pontos. Alma ancestral desperta. Você carrega pelo menos 20 encarnações, talvez muito mais. Você já foi escravo e senhor, pobre e rico, homem e mulher, vítima e algoz. Sua alma viu civilizações nascerem e caírem. Viu impérios que pareciam eternos virarem pó. E isso te deu uma perspectiva que a maioria não tem. Você está aqui, agora, nesta época específica, por escolha, porque há algo que você precisa fazer, uma dívida kármica a pagar, ou uma missão a cumprir, ou um serviço a prestar. Rudolf Steiner disse em As Hierarquias Espirituais: espíritos vividos que encarnam em épocas de transição planetária vêm como âncoras, como faróis, para assegurar a frequência espiritual enquanto o mundo passa por sua transformação. Você sente o peso disso, a responsabilidade, a solidão, mas também sabe que não há escolha. Você não pode voltar a viver superficialmente. Você não pode fingir que não sabe o que sabe. Sua tarefa agora é tripla. Primeiro, conectar-se conscientemente com seu eu superior, através de meditação profunda. Segundo, limpar o karma acumulado, através de ação consciente e perdão. Terceiro, servir ao plano de evolução da humanidade, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça, e aceitar, de uma vez por todas, que você vai morrer sem entender tudo, que mistérios vão permanecer mistérios,
que algumas perguntas não têm respostas nesta encarnação. 9 pontos. Alma ancestral em último ciclo. Se você marcou todos os 9 sinais, você está muito provavelmente em suas últimas encarnações no plano terrestre. Talvez esta seja até sua última vida como ser humano comum. Rudolf Steiner falou sobre isso em A Iniciação. Existem almas que completaram o ciclo de aprendizado terrestre, que já experimentaram tudo que a matéria pode ensinar e que estão se preparando para ascender a planos superiores. Essas almas encarnam por escolha, não por necessidade kármica. Elas voltam para ajudar outras almas, para servir de ponte entre o mundo espiritual e o material, para ancorar frequências que a Terra precisa. Se este é você, você já sabe disso. Não porque alguém te disse, mas porque sente, como conhecimento interno, quieto, mas absoluto. Você não tem medo da morte. Você sente quase saudade de casa, do mundo espiritual de onde veio e onde sabe que vai voltar. Sua única angústia é cumprir sua missão aqui antes de partir, fazer o que veio fazer. Não desperdiçar esta encarnação. E a missão pode ser simples. Às vezes, uma alma ancestral encarna apenas para segurar a frequência, para manter a luz em um lugar escuro, para ser uma presença silenciosa que equilibra. Não precisa fazer nada grandioso, não precisa ser reconhecido, apenas precisa ser plenamente, autenticamente, conectado ao seu eu superior a cada momento. O que fazer agora? Independente da sua pontuação, o simples fato de você ter chegado até aqui já significa algo. Sua alma está buscando, questionando, querendo entender, e isso é tudo que o universo pede. Intenção sincera, busca honesta, coragem de olhar para si mesmo sem mentira. Rudolf Steiner deixou um caminho claro. Não é um caminho místico de experiências sobrenaturais, não é um caminho de poderes mágicos ou iluminação instantânea. É um caminho de trabalho interior disciplinado, diário, silencioso. Comece com 3 práticas, apenas 3. Mas faça todo dia, sem exceção. Prática 1. Observação do pensamento todo dia. Assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, sente-se 5 minutos e observe seus pensamentos. Não tente controlá-los. Não julgue, apenas observe, como se você fosse um espectador vendo um filme. Um pensamento surge. Você nota: estou pensando sobre o trabalho. Não se envolva com o pensamento, apenas registre. E observe o próximo. Isso treina seu eu superior a se separar do campo energético, a não ser escravo dos pensamentos, a desenvolver a consciência de testemunha. Prática 2. Gratidão consciente antes de comer, antes de cada refeição. Pare, olhe para a comida e sinta a gratidão real. Não repita uma fórmula vazia. Sinta, essa comida veio da terra, do sol, da chuva, do trabalho de dezenas de pessoas, de processos cósmicos, e agora vai se tornar parte do seu corpo físico. Esse ato simples cria uma ponte entre você e o cosmos, entre seu corpo físico e as forças espirituais que mantêm a vida. Faça isso 3 vezes por dia, todo dia. Prática 3. Revisão do dia de trás para frente toda noite, antes de dormir. Revise seu dia de trás para frente, como se estivesse rebobinando um filme, a última coisa que fez, a penúltima, voltando até o momento em que acordou. Observe sem julgamento, apenas veja como você agiu, o que sentiu, o que poderia ter feito diferente. Rudolf Steiner revelou que isso cria impressões na recordação ancestral que corrigem padrões kármicos. Enquanto você dorme,
As hierarquias espirituais trabalham nessas impressões, ajustando, limpando. Essas 3 práticas, se feitas com disciplina, vão transformar sua vida em 6 meses. Não de forma dramática, mas de forma profunda, real, permanente. E tem algo mais que você precisa entender. Sobre ser uma alma ancestral, sobre o peso que você carrega e sobre a liberdade que esse peso pode trazer. Compreendendo seu caminho kármico. Almas ancestrais não encarnam por acaso. Cada vida é escolhida com precisão cirúrgica. Você olhou do plano espiritual. Viu as condições da Terra. Viu a família que te daria exatamente as feridas necessárias. Viu os desafios que te forçariam a crescer. E disse sim. Sim para a dor. Sim para a solidão. Sim para não ser compreendido. Porque sua alma sabia. Essa encarnação é uma oportunidade rara de limpar o karma antigo, de avançar espiritualmente, de servir. Rudolf Steiner ensinou que almas ancestrais frequentemente escolhem vidas difíceis, não como punição, mas como aceleração. Como quem escolhe um curso intensivo em vez de um caminho lento e confortável. Então, quando você se pergunta, por que minha vida é assim? Por que não consigo ser normal? Lembre-se, você escolheu isso. Seu eu superior escolheu. Porque sabia que você é forte o suficiente, maduro o suficiente, corajoso o suficiente. E isso muda tudo. Porque significa que você não é uma vítima. Você é um guerreiro espiritual, navegando um território que escolheu, com um propósito que talvez não lembre, mas que sua alma conhece perfeitamente, reconhecendo outros como você. Uma das partes mais difíceis de ser uma alma ancestral é a solidão, a sensação de estar sozinho neste caminho, de ninguém entender, de não ter com quem compartilhar. Mas Rudolf Steiner revelou algo importante. Almas ancestrais se reconhecem. Não precisa de palavras. Não precisa de explicações. Quando 2 almas ancestrais se encontram, há um reconhecimento instantâneo, silencioso, profundo. E esses encontros não são acidentais. São orquestrados pelas hierarquias espirituais, para que vocês possam se apoiar mutuamente, trocar insights, lembrar uns aos outros quem realmente são. Então preste atenção nas pessoas que cruzam seu caminho e que te fazem sentir visto, compreendido, sem precisar performar. Esses são seus companheiros de jornada, sua tribo espiritual. E vocês se encontraram por uma razão. Última palavra. Se você é uma alma ancestral, você sempre soube que era diferente. Este vídeo apenas confirmou. Deu um nome, deu uma estrutura, deu um contexto antroposófico. Mas agora vem a parte difícil. Viver de acordo com o que você sabe. Porque conhecer sua natureza de alma ancestral te traz uma responsabilidade. Você não pode mais se esconder atrás da ignorância. Não pode mais desperdiçar tempo em futilidades. Não dá mais para seguir a vida no automático. Não dá. A escolha é sua. A escolha é diária. A cada instante. Viver como uma alma sonâmbula ou como uma alma desperta. E ninguém, absolutamente ninguém vai aplaudir essa escolha. Ninguém vai fazer festa pelo seu despertar. A maioria das pessoas nem vai notar. Porque o trabalho de uma alma ancestral é invisível, é interno, é silencioso, mas o cosmos percebe. Seu eu superior sabe. E as hierarquias espirituais, que guiam a evolução da humanidade, estão atentas. E no final, quando você se for, quando você partir dessa experiência terrena e rever sua vida do outro lado, a única coisa que vai importar
será se você viveu com autenticidade, se você cumpriu sua missão, se você se manteve fiel à sua natureza de espírito vivido. Então, por favor, não desperdice esta encarnação. Você batalhou demais para estar aqui, neste momento, neste corpo. Com estas ferramentas, acorde. Lembre-se de quem você é e faça o que você veio fazer. Deixe nos comentários quantos pontos você marcou e se você reconheceu sua natureza de alma ancestral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à comunidade invisível, dos que sabem, dos que lembram, dos que escolheram despertar.